Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Deus colocou esta palavra no meu coração neste dia, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, que vai dizer assim: Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca. Amém? Eu vou parar por aqui do 9 ao 13, 1 Samuel, capítulo 1, do 9 ao 13. A Bíblia vai dizer que Ana, nós conhecemos a passagem de Ana, mas nessa tarde o Espírito Santo me leva a pontos nessa passagem muito interessante, a qual nós vamos ver que Ana era a esposa de Eucana, e nós vamos ver que todo ano ele subia para sacrificar. E a Bíblia vai nos relatar que em todo ano ele dava uma porção para Penina, e uma porção excelente. Ele dava uma parte excelente, uma porção excelente para Ana. Mas a Bíblia vai nos dizer que sempre, essa palavra sempre quer dizer toda vez que Ana subia, ela chorava e não comia, porque Penina irritava. No versículo 7, os irmãos meditam nesta passagem, e você vai ver falar isso, que toda vez que ela subia, ela chorava e não comia, porque Penina irritava. E Eucana, vendo aquela situação, ele vai falar para ela: Ana, por que você chora? Por que você não come? Eu não sou melhor do que 10 filhos para você? E depois desse questionamento de Eucana, que por mais que estivesse do lado de Ana, não compreendia e não entendia a dor de Ana. Tem pessoas que muitas vezes convivem com a gente, está do nosso lado, mas não entende, não compreende o que a gente passa, o que a gente está passando. Ele vai dizer: eu não sou melhor do que 10 filhos. Ele vai querer dizer: poxa, Ana, eu te dou amor, eu te dou carinho, você é a mais amada, a parte excelente é para você, tudo que eu faço para você, para que você quer mais coisa? E muitas vezes é assim nas nossas vidas. As pessoas olham para nós e falam: poxa, mas você já tem isso, mas Deus já te deu livramento em tal área, mas Deus já bradou na tua vida em tal coisa, e por que você quer mais? E por que você ainda se encontra assim? Só que só conhece a dor do que passa aquele que passa por ela. E cada um enfrenta situações, seja ela financeira, seja ela sentimental, seja ela de enfermidade física, seja ela na área de relacionamentos. Cada um entende a situação conforme a sua estrutura. E Ana, o desejo do coração de Ana era ter um filho. E Eucana não compreendia. Mas a palavra do Senhor vai nos relatar que Eucana não compreende, e Eucana questiona ela. E a Bíblia vai nos dizer que após esse questionamento de Eucana, ela se levanta, ela come, ela bebe, e ela começa a orar. Após esse questionamento de Eucana, ela se posiciona de uma forma diferente. Ela cessa o choro, né? Ela se alimenta e ela se levanta para orar. Ela se coloca em posição de oração. Agora olha que interessante. Ela cessa o choro para o homem,
mas ela começa a chorar aos pés do Senhor. Ela começa a chorar e a Bíblia vai dizer que ela chora abundantemente. E ela começa a chorar e ela começa a falar com o Senhor, a abrir o coração dela. Ali ela faz um voto a Deus e a Bíblia vai nos dizer que Eli, ele está olhando ela. E a Bíblia vai ser bem clara, explícita, quando ela diz assim, perseverando Ana em orar. Ela continua orando. Mesmo ali Eli observando ela está perseverante. Quer dizer, perseverando, se ela tivesse o costume de orar daquela forma, o Senhor não ia falar que ela estava perseverando. Mas é porque naquele dia ela estava perseverando, ela estava orando mais do que o normal. Ela estava se derramando a sua alma, no altar do Senhor. E ali a Bíblia vai dizer que ele olha para ela e vê que a boca dela, começa a observar a boca dela, mas a boca dela não mexe. A Bíblia vai dizer que a boca dela não mexe, só o coração dela falava. Os lábios dela não se moviam. E o Senhor, a partir desse posicionamento de Ana, o Senhor brada dos céus e abre a madre de Ana. E não dá só um filho para Ana, não. Ele dá para Ana infinitamente mais do que ela pensava, do que ela queria, do que ela pediu. Deus dá para Ana o Samuel, um sacerdote, um profeta, um juiz, um homem importante em Israel, um homem conhecido. E a Bíblia vai dizer que não para por aí. O Senhor dá para Ana 7 filhos. E o 7 na Bíblia é sinal de perfeição. É sinal de totalidade, da perfeição de Deus. Deus construiu o mundo em 7 dias. 7 quer dizer perfeito. Quer dizer, o milagre na vida de Ana foi perfeito. E nessa tarde, Deus traz essa palavra ao meu coração para dizer que nós precisamos, tem hora que, de nos posicionar de maneira diferente. Todo ano ela subia. Era a rotina dela subir. Só que todo ano ela chorava e não comia. Todo ano ela chorava e não comia. Foi depois de um questionamento de Eucana que ela fala assim, não, peraí, ninguém tá me entendendo, não é? Então eu vou chorar para quem me entende. A Bíblia vai dizer que ela come, ela já muda. Ela come, para de chorar para o homem e vai chorar aos pés do Senhor. Então nesta tarde, faça diferente. Tome um posicionamento diferente a essa situação. Se você tem murmurado, para de murmurar. Se você tem chorado para alguém, para de chorar. Se você não tem se posicionado da maneira que é para se posicionar, se posicione de forma diferente. Mude a sua rotina. Se você tem falado para um, falado para outro e falado pouco para Deus, porque a Bíblia não vai dizer que Ana não orava, mas a Bíblia vai dizer que ela perseverou em orar. Se você tem orado pouco, mude a tua rotina de oração, começa a orar mais, começa a falar mais com Ele, faz dele teu amigo. Se o Senhor colocar no teu coração, faz igual Ana, faça um voto, cumpra esse voto a hora que o Senhor te abençoar, mas mude a sua postura diante dessa situação. Mude a sua postura. Se tem sido dias de choro, cessa suas lágrimas, traz alegria aos teus lábios. Se tem sentido dias de cabeça para baixo, de andando cabisbaixo, levanta a tua cabeça, porque a Bíblia diz que o Senhor nos chamou por cabeça e não por cauda. Se tem dias que você anda falando com um, falando com outro, tem pedido para um, esperado de um, esperado de outro, nesta tarde Deus manda te dizer, espera do Senhor. Muda a sua postura. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós temos fé para receber, só nós não temos só posição para receber. A fé nós temos. Se alguém chegar hoje na tua porta, na tua necessidade, falar, tá aqui, você não recebe? Recebe. A tua necessidade, o que você precisa hoje? Eu não sei o que você precisa, mas o que você precisar. Se a pessoa chegar e falar assim para você, tá aqui, você vai receber e vai falar, sabe o que? Deus me abençoou, Deus fez. Eu nem imaginava. Só que o problema é que a gente tem fé, mas a gente não tem posição. Por quê, pastora Deise? Porque a gente quer falar com um, a gente quer falar com outro. A gente quer contar a situação para quem não vai resolver. A gente quer pedir dinheiro emprestado para quem depois vai jogar na nossa cara. A gente quer pedir oração para depois alguém que vai falar, poxa, mas não era cheia de Deus, tá pedindo oração para quê? Sendo que o nosso fortalecimento e tudo
tudo que precisamos, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área física, seja na área de relacionamentos, seja na área de providência. O Senhor, Ele pode suprir. Só Ele pode suprir. Um amigo seu pode te ajudar em uma área, outro amigo em outra área, mas todas as áreas é só o Senhor que pode suprir. Então, nesta tarde, fique com esta palavra no teu coração. Deixa Deus suprir a sua necessidade. Converse com Ele. Use o exemplo de Ana e muda o seu posicionamento. Se posiciona de forma diferente. Se posiciona de uma forma a qual você venha sentir a presença do Senhor. Desce em oração, chora para Ele, derrama a tua alma para Ele. Fala com Ele, porque Ele vai te abençoar e Ele vai fazer na tua vida infinitamente mais, que nem Ele fez na vida de Ana. Ele vai fazer infinitamente mais na tua vida. Ele vai fazer infinitamente mais naquilo que você precisa. Ele vai trazer a perfeição do milagre sobre a tua vida. Amém? Fica com esta palavra em nome de Jesus.